Bom dia, Branca, bem-vinda. Bom dia, Dani. Bom dia a todos que nos acompanham. Chegamos à edição de número... 311, Dani. Uau, 311. Vamos colocar aqui a imagem da capa. Prestes a fazer, né? Vamos fazer 6 anos daqui a pouco, em março. Estamos a menos de um mês dessa data, não é? É isso, dia 27. Muito bem, muito bem. Então, precisamente daqui a um mês... Um mês, exatamente. Um mês, exatamente. Olha Portanto, que legal. Hoje, dia 27 de fevereiro, então daqui a exatos 30 dias, o Oeste comemorando aí seu 6º aniversário. Vamos ver qual é a capa da edição de número 311. Está aí na tela para você, estampando a nossa edição de número 311. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, diz a nossa capa, a hora da coragem. Aí tem um resumo ali do histórico de André Mendonça desde que ele chegou ao Supremo Tribunal Federal. E eu vou abrir aspas aqui, há 4 anos no STF, o ministro André Mendonça age com discrição e é pouco afeito a embates. Agora, ao assumir as funções de relator do processo que investiga o escandaloso caso Master, a maior fraude bancária da história do Brasil, ele tem a chance de restabelecer a confiança da nação no Supremo. Branca Nunes. É isso, Dani, a gente ainda não sabe, né, exatamente o que vai acontecer, mas o Eugênio Edser e a Raquel Dias, que assinam essa reportagem de capa, eles destacam que as primeiras medidas tomadas pelo Mendonça foram higienizadoras, né, e, consequentemente, animadoras. Para citar aqui só algumas, ele, por exemplo, né, relaxou a exigência do sigilo máximo que havia sido imposto pelo Dias Toffoli. Ele garantiu a autonomia da Polícia Federal para definir quem, né, serão os peritos responsáveis pela análise das provas. E também proibiu o grupo que investiga tudo isso de comunicar às autoridades os resultados parciais. Então, isso, de certa forma, blinda, né, essa equipe de interferências externas e de qualquer pressão que possa vir a ter. Nós ainda não sabemos qual será o desfecho dessa história. Mas daí eu vou citar rapidinho Augusto Nunes aqui, que ele resumiu no texto dele uma frase o que o André Mendonça deveria fazer. Então ele coloca que ele só precisa cumprir a Constituição, né? Respeitar, cumprir a lei e respeitar a Constituição, que é exatamente o que nós não estamos vendo no Brasil e no Supremo Tribunal Federal há um bom tempo, né, Dani? Muito bem, e tem outras novidades, outros destaques que você vai trazer para a gente agora, né, Branca? É isso, Dani, porque o Mendonça, ele assume também esse ano, em junho, a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Essa vice-presidência terá o Cássio Nunes Marques no comando. E daí eu vou aqui para o texto do Elisiário Goulart Rocha, que ele destaca também como que será, né, essa atuação do Cássio Nunes Marques, como deve ser, que também é uma esperança, já que o Nunes Marques, assim como o André Mendonça, eles até agora estão tendo uma atuação, vamos colocar discreta, para não dizer completamente apagada, né, Dani? O Elisiário, ele destaca que isso poderia ser ótimo, né, bastante louvável quando se fala de um Supremo Tribunal Federal, mas não é isso que os juízes que compõem essa corte, essa atual composição da corte fazem. Como eles não têm essa atuação discreta, essa atitude do Mendonça e do Cássio Nunes Marques muitas vezes passa como uma certa covardia, um certo medo. Então agora a gente precisa ver como eles vão agir nessa situação de comando. E o Nunes Marques também, o Elisiário, ele coloca assim, né, ele resume também rapidamente como que deveria ser a atuação dele à frente do TSE durante as eleições, que também não precisa inventar nenhuma fórmula mágica, né? É só fazer o oposto do que fez o Alexandre de Moraes
nas eleições de 2022. Pois é. Bom, eu tenho certeza que quem está na nossa audiência, eu quero tirar um tempinho, Branca Nunes, para chamar a atenção de quem está na nossa audiência e ainda não é assinante da Revista Oeste. Com certeza, à medida que você vai trazendo aí todos os elementos, todo esse processo de produção das reportagens da nossa edição de número 311, eu tenho certeza que quem não é assinante ainda da Revista Oeste ficou pensando assim, eu preciso assinar. Então faça isso agora. Por que esperar, né, Branca Nunes? É só você ligar agora aqui, ó, nesse número que está aqui, 0800 580 2020, para você ter acesso exclusivo aos artigos dos melhores jornalistas do país. A gente vai falar mais, ainda tem mais aqui com a Branca Nunes, mas eu quero aproveitar e pedir a você que quer ser um assinante da Revista Oeste e fortalecer o nosso jornalismo independente, que liga aqui, ó, nesse número 0800 580 2020 ou então no site revistaoeste.com/assine. Diga, Branca. Dani, vou terminar com uma reportagem curiosa, vamos colocar assim, né, do Edilson Salgueiro e do Eric Mafra, que eles, não sei se todo mundo que nos acompanha sabe, mas decidiu-se, né, está no estudo, criar uma nova cidade no coração do Mato Grosso, em meio àquelas lavouras de soja. Esta cidade, ela vai se chamar, o projeto é que ela se chame Nova Aliança do Norte. Mas ela já está sendo conhecida, chamada como Gilmarlândia. Até o Gilmar Mendes está adorando essa ideia da Gilmarlândia. Então, mas a gente precisa sempre lembrar, né, Dani? Essa cidade ela seria criada justamente em terras doadas pelo Gilmar Mendes e pelo Eraí Maggi, que é primo do... A gente precisa fazer alguns ajustes ali na conexão com a Branca Nunes. São 9h56 agora. Vamos refletir então um pouco sobre um dos assuntos mais relevantes e comentados das últimas 24 horas em todo o Brasil. O nosso editorial. Tensão que já vinha crescendo na CPMI do INSS explodiu de vez nesta semana. Em uma votação carregada de simbolismo e embates políticos, a comissão aprovou a quebra de sigilo bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. O momento da contagem de votos foi acompanhado em silêncio tenso. Cada número anunciado parecia ampliar o peso da decisão. Ao final, a maioria autorizou o acesso a dados financeiros e tributários no âmbito das investigações conduzidas pela comissão parlamentar. Uma medida dura, invasiva e politicamente explosiva. Os que não aprovam, por gentileza, se levantem e se manifestem. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, tem suplente levantado aí. Tem suplente aí. Quem que é? Oi? Só os titulares. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A pauta está aprovada. A oposição comemorou como um avanço na apuração dos fatos. Já os governistas classificaram a decisão como perseguição e espetáculo político. E foi justamente aí que o clima saiu do controle. Logo após a votação, o plenário virou palco de empurra-empurra, gritos e agressões. Parlamentares petistas se aproximaram da mesa diretora em meio a protestos inflamados. O tumulto terminou em socos e xingamentos. Em meio à confusão, o relator, o deputado Alfredo Gaspar, foi cercado e, segundo relatos, empurrado por integrantes da base governista. As imagens revelam um nível de polarização que domina Brasília. O que deveria ser um espaço de debate e investigação virou arena de confronto físico. A sessão precisou ser suspensa diante do caos. Minutos depois foi retomada, mas o estrago político já estava feito. A decisão da CPMI não atinge apenas um nome. Ela aprofunda a crise entre governo e oposição. Tensiona ainda mais o ambiente institucional e reacende a discussão sobre os limites entre investigação legítima e disputa política. O país, mais uma vez, assiste a seus representantes trocando argumentos por agressões. E a democracia paga o preço.
Muito bem, antes de me despedir de você que nos acompanha aqui, deixa eu me despedir da Branca Nunes. A gente conseguiu, felizmente, retomar o contato contigo, Branca. Ah, que pena! Não vai dar mais tempo agora. Mas então assinem a Oeste, leiam a reportagem sobre a Gilmar Land. Gilmar Land, muito bem, ó. Já vai subir a edição dessa semana, a 311. Que horas? Daqui a alguns minutinhos. Daqui a alguns minutinhos? Então tá bom, ó. Você que já é assinante, já vai ter acesso disponível. Aliás, eu sempre gosto de lembrar, e acho que vale a pena a gente trazer isso para quem já é assinante, para baixar o aplicativo da Oeste, que está disponível para Android, para iOS. Você que é assinante consegue ler a nossa revista digital na palma da sua mão. Você que ainda não é assinante, tem acesso, pelo menos, as principais notícias de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu tenho certeza que você, na sequência, vai querer assinar a nossa revista digital, né, Branca? É isso aí, Dani. Um ótimo fim de semana para todos.